João Batista foi um pregador judeu cuja vida e missão são registradas nos evangelhos. Vamos explorar os principais eventos de sua vida e família. Existiu na Judéia um rei chamado Herodes, e nesse tempo um sacerdote chamado Zacarias, que era casado com Isabel, que era uma das filhas Arão, e ambos eram justos perante a Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Um dia, estava Zacarias no templo a cumprir as suas obrigações como sacerdote, porque era a sua vez. Era costume entre os sacerdotes fazer-se um sorteio para ver quem devia entrar no santuário do templo para oferecer incenso no altar. Dessa vez aconteceu de ser Zacarias. No momento em que oferecia o incenso, todo o povo orava do lado de fora. Apareceu então a Zacarias um anjo do Senhor, de pé à direita do altar do incenso. Mal viu o anjo, assustou-se e ficou cheio de medo. Mas o anjo disse-lhe: "Não tenhas medo, Zacarias. Deus ouviu as tuas orações. Isabel, tua mulher, vai dar-te um filho e lhe darás o nome de João. Terás uma grande alegria e muita gente se alegrará também com esse nascimento. O teu filho será grande diante de Deus. Não beberá vinho nem qualquer bebida forte, e será cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe. Fará com que muitos israelitas voltem para o Senhor seu Deus. Ele irá adiante do Senhor com o espírito e o poder de Elias. Há de reconciliar os pais com os filhos e ensinará os rebeldes a seguir a sabedoria dos justos. Assim, preparará o povo para receber o Senhor." Então, Zacarias perguntou ao anjo: "Como posso ter a certeza disso, se já estou velho e a minha mulher também?" O anjo respondeu-lhe: "Eu sou Gabriel. Estou ao serviço de Deus e ele mandou-me falar contigo para te dar esta boa nova. Mas como não acreditaste no que te disse, vais ficar mudo sem poder falar, até ao dia em que isso acontecer, pois tudo se realizará no tempo devido." O povo que estava à espera de Zacarias estranhava a sua demora no santuário. Quando ele saiu, não conseguia falar, e eles perceberam que tinha tido uma visão. Falava-lhes por sinais e continuava mudo. Ao acabar os dias de serviço no templo, Zacarias voltou para casa. O nascimento e completou-se para Isabel o tempo de dar à luz e teve um filho. No 8º dia foram circuncidar o menino e o queriam chamar pelo nome de seu pai Zacarias. E respondendo sua mãe, disse: "Não porém será chamado João." E dissera-lhe: "Ninguém há na tua parentela que se chame por este nome." E perguntaram por acenos ao pai como ele queria que lhe chamassem. E pedindo-lhe uma tábua de escrever, escreveu dizendo: "O seu nome é João." E todos se maravilharam. E logo a boca se lhe abriu, e a língua se lhe soltou, e falava louvando a Deus. João Batista nasceu em En-Querem, na Judéia, por volta do ano 2 a.C. Não há como negar a importância desse personagem bíblico, já que João era primo de Jesus. João Batista era filho de Zacarias e de Isabel, fruto de uma concepção milagrosa, já que sua mãe era idosa e estéril. João Batista desde cedo já sabia qual era o seu propósito aqui na terra: anunciar a vinda de Jesus Cristo, o Salvador. E ele permaneceu fiel ao seu chamado. João Batista, um homem estranho que viveu no deserto e seguiu uma dieta muito mais estranha do que a maioria de nós já experimentou. Sua dieta era gafanhotos e mel silvestre. Ele não apenas comia uma comida exótica, mas também parecia estranho. Tinha cabelos compridos, vestia roupas feitas de pelos de camelo e um cinto de couro ao seu redor. No entanto, Jesus disse sobre esse homem, João Batista, que não havia outro maior. "Digo-lhes a verdade, entre os nascidos de mulher, não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor no reino dos céus é maior do que ele." O que havia em João Batista que lhe valeu o grande louvor de Jesus, chamando-o de o maior homem, além de Cristo, que já havia vivido? As Escrituras nos dizem que João Batista nunca realizou um milagre ou sinal. Portanto, quando você pensa nos grandes profetas como Moisés, Elias e Eliseu, que fizeram vários milagres, sem mencionar Daniel, Jeremias e outros, o que foi que tornou João tão grande aos olhos de Jesus? João não apenas nasceu da tribo de Levi,
mas também era um dos descendentes de Arão, ou seja, o que automaticamente fazia dele um sacerdote. Devido ao seu nascimento sobrenatural, a vida de João foi seguida de perto em decorrência ao seu nascimento no sacerdócio e por ser chamado a ser separado por Deus no nascimento, fazendo um voto de Nazireu. Seus cabelos não podiam ser cortados. E o menino crescia e se fortalecia no espírito e viveu no deserto, até aparecer publicamente a Israel. João Batista aprendeu a sobreviver no deserto ou nas regiões desertas da Judéia, vivendo fora enquanto aprendia a ouvir a voz de Deus. É interessante que Jesus, Moisés, Josué e Jacó passaram muito tempo no deserto ou em regiões áridas e vazias. Paulo, o apóstolo, disse que após sua conversão, ele foi para a Arábia, uma região muito deserta. Quando os 2 milhões de israelitas deixaram o Egito, Deus os separou para lugares desertos para ensinar-lhes que o homem não vive apenas de pão, mas de toda palavra que vem de Deus. Pois a verdade é que Deus fala, ora de um modo, ora de outro, mesmo que o homem não o perceba. João Batista havia começado seu ministério de chamar pessoas para o arrependimento. Deus começou a trazer multidões para o deserto para ouvir João Batista pregando sobre o arrependimento e batizando aqueles que queriam andar com Deus. Arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías, voz do que clama no deserto. Preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para Ele. Mateus capítulo 3, versículo 2 e o versículo 3. O Evangelho de Mateus nos diz que João Batista atraiu multidões de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão. Confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Mateus capítulo 3, versículo 5 e o versículo 6. Muitas pessoas achavam que ele era o Messias, mas João sempre explicava que viria alguém maior que ele e que este iria batizar com o Espírito Santo. Marcos capítulo 1, versículo 7 e o versículo 8. Até que certo dia Jesus chegou para ser batizado. João não queria batizá-lo, pois sabia que Jesus era superior a ele, mas Jesus insistiu e então foi batizado. Neste momento, João Batista viu o Espírito Santo descer sobre ele como uma pomba e ouviu uma voz proclamar que Jesus era o Filho de Deus. A partir de então, João passou a anunciar Jesus como o Messias. João capítulo 1, versículo 29 ao 31. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem eu me referi quando disse: Vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Contudo, a vida de João foi interrompida pela mão de Herodíades, uma mulher poderosa e ambiciosa. Herodíades, que havia se tornado esposa de Herodes Antipas após divorciar-se de seu cunhado, foi a principal instigadora do martírio. João ousou denunciar o casamento ilegal, o que levou à sua prisão. No versículo inicial de Mateus 11, João Batista, profeta corajoso e comprometido, ele que foi tão vigoroso na proclamação do reino de Deus, agora encontra-se num estado de confinamento físico. Quando acabou de instruir seus 12 discípulos, Jesus saiu para ensinar e pregar nas cidades da Galileia. João estava na prisão. Essa mudança de cenário nos mostra a fragilidade da condição humana. Mesmo para aqueles que são instrumentos poderosos na mão de Deus, ao ouvir o que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem: És tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Jesus respondeu: Voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres.
Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Filipe, com quem tinha casado. João dizia a Herodes: "Não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão." Por isso, Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo. Finalmente, chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: "Pede-me o que quiseres e eu te darei." E lhe jurou dizendo: "Eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino." Ela saiu e perguntou à mãe: "O que vou pedir?" A mãe respondeu: "A cabeça de João Batista." E voltando depressa para junto do rei, pediu: "Quero que me deis agora, num bandeja, a cabeça de João Batista." O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente, o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça numa bandeja e a deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. João Batista concluiu o seu ministério com a sua morte na prisão. Foi fiel ao Senhor e não recuou em sua missão. Deixou um legado de vidas transformadas pela sua pregação, as quais foram encaminhadas a servir a Cristo. Preparou o caminho do Senhor, cumpriu cabalmente o seu chamado. Começou no deserto pregando ao povo e terminou pregando ao rei, dentro da prisão. Seu ministério não se extinguiu, mas foi incorporado ao de Jesus, pois os seus discípulos procuraram ao Mestre logo depois. João Batista não atraiu para si a atenção e os olhares do povo, mas os direcionou para Jesus. Esse exemplo é para todos nós, que fazemos a obra de Deus. O ministério não tem como alvo a glória do pastor, do evangelista ou do profeta, mas a glória de Deus.